Pronto, agora a gente pode começar aqui, beleza. Então, ela vai ter essa classe Pi, né? Dentro dessa questão de orientação a objeto. E nessa classe Pi, nós temos aqui, né, embaixo, uma, né, ou várias classes filho. Tá? E o que é importante a gente saber daqui? Tudo que eu implemento aqui na minha classe Pi, tá, eu posso reutilizar ou sobrescrever na minha classe filho. Tá? Então, tudo aquilo que a gente, por exemplo, identifica como uma possibilidade de implementar utilizando esse padrão, a gente pode, o que for mais geral, que não seja tão específico, por exemplo, a gente implementa na classe Pi, e aqui na classe filha a gente vai implementar as coisas que são mais específicas. Né? Então, é baseado nisso que a gente desenvolve utilizando orientação a objeto. Eu falei para vocês na aula passada que algumas questões não são possíveis ainda, né? Eu acredito que isso no futuro, né, com o desenvolvimento, o aperfeiçoamento da linguagem, a gente vai ter novas possibilidades de implementação. Tá? A gente vai desenvolver aqui diante dos limites, né, do que é possível na linguagem de programação, sem adotar nenhum tipo de POG, né? Nenhum tipo de programação orientada a gambiarra. Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui. O que é que eu vou fazer primeiramente? Eu vou construir aqui um novo arquivo. Eu vou chamar esse arquivo aqui de herança. Tá? Pode ser qualquer coisa. Deixa eu tirar do caps lock. Herança.py. Tá? Então, eu vou criar esse arquivo aqui. E aqui eu vou fazer uma definição simples. Eu vou pensar aqui, por exemplo, o mais padrão. Tá? Funcionário. Então, eu vou definir aqui uma classe funcionário. Okay? E essa minha classe funcionário, ela vai ter um método de inicialização, que é o nosso, a priori, construtor. Aqui a gente já viu, né? A gente já trabalhou com esse conceito. Aqui a gente vai resgatar, tá, o self, que é onde eu tenho que resgatar tudo aquilo que for trabalhado como elementos de instanciação, ok? E eu vou ter aqui, por exemplo, na minha classe funcionário, por exemplo, matrícula, tá? E nome. Vou trabalhar só com essas duas aqui. E aqui dentro eu faço exatamente aquilo que a gente já está acostumado. Matrícula, ou seja, a variável de instância matrícula vai receber a variável local matrícula, e a minha variável de instância nome vai receber para mim a minha variável local nome. Perfeito. Então essa aqui é uma classe comum. Se eu chegar aqui no meu main, deixa eu apagar esses troços daqui e fizer aqui, ó, from herança, né, a gente já viu, import, eu vou dizer para importar qualquer coisa, é só o que tem lá, e eu posso chegar bem aqui e ter, por exemplo, um funcionário vai receber quem? Vai receber minha classe funcionário, ou seja, uma instância dessa classe, um nome, primeiro está nome ou matrícula, já não lembro o que é, primeiro está matrícula e depois nome, né, então a matrícula, por exemplo, 10, tá, e o nome, por exemplo, Edvar, ok? Se eu fizer isso daqui e der um print, eu vou ver se realmente a minha funcionário instanciou, tá? Eu vou verificar e ela vai dizer aqui para mim que é um objeto, olha, tá? Um objeto, ainda posso ser mais chato ainda, imprimir os elementos daqueles do meu objeto funcionário, tá? Eu posso chegar bem aqui e ver que aquele está armazenado dentro dele, e ele vai mostrar para mim que tem um matrícula, ok? Um atributo matrícula com valor 10, que foi exatamente o que eu passei, e um atributo nome com Edvar, tá? Então, isso aqui que a gente está fazendo, a gente já viu até então nas aulas passadas aqui com relação à criação de classes e assim por diante. Vou voltar lá para minha classe, né, para o meu arquivo herança, e vou fazer o seguinte, eu tenho um funcionário. Agora, um funcionário, ele pode ser, né, olhando ao nível mais geral, ele pode ser especializado, ou seja, eu posso chegar e dizer assim que um engenheiro é um funcionário, um professor é um funcionário, um bibliotecário é um funcionário, né, uma secretária é um funcionário, ou seja, quando tem essa característica de um determinado elemento, né, ter a característica de ser outro, né, então a gente utiliza essa característica, né, esse conceito de herança. Então vou trazer aqui com mais, né, aqui ó, eu vou ter um professor, tá?
E aqui não vou definir nada. Da forma como está feito aqui, apesar de ter duas classes no mesmo arquivo, não está definido nada de herança. É como se eu tivesse duas classes isoladas nesse arquivo, onde eu pudesse utilizar uma ou utilizar a outra. Tá? Se eu quero aplicar as características de herança em Python, eu tenho aqui que logo após a declaração da minha classe, logo após aqui a declaração da minha classe, eu vou colocar aqui o nome da classe a qual ela vai herdar os atributos. Tá? Se eu mandar rodar, vou mandar rodar aqui, vai estar ok. Aí eu vou lá para aquele meu arquivo. Tudo bem, por quê? Porque aquele meu arquivo está executando essa classe aqui. E a gente chama essa daqui de superclasse ou classe mãe. Tá? Então, ou seja, embaixo dessa daqui, eu posso ter várias outras classes, né? Eu posso tanto utilizar a classe mais geral, ou a classe mãe, ou a superclasse, ou posso utilizar as classes mais especializadas. Nesse caso, eu criei uma, né? Aí você fala de, mas olha só como é que tá aqui, não tem nada dentro dela. Deixa eu voltar para cá para mostrar umas coisas para vocês. Então, eu vou chegar bem aqui, ó. Vou dizer o seguinte, eu vou ter um carinha chamado professor, onde ele vai ser exatamente esse cara aqui, ó. Se eu mandar rodar bem aqui, da forma como está aqui, vamos ver o que vai acontecer. Opa, ele vai dar um erro. Por quê? Porque está dizendo que está faltando os argumentos. Então, vou colocar aqui uma outra matrícula, 22, e um outro nome. Vou colocar aqui a Tabila. Tá? E eu vou mandar rodar agora. Opa, passou. Só que isso aqui, pessoal, que está aparecendo, ainda é desses argumentos bem aqui, ó. Aí eu vou chegar aqui embaixo e vou aproveitar a mesma coisa. Eu vou printar de cara logo as informações gerais que estão dentro desse meu objeto professor, né? Eu criei um objeto professor a partir dessa classe. Então, vou rodar aqui só para a gente ver a saída. Ó, aqui embaixo, essa linha aqui, ela é o quê? Ela é, tá? A resposta deste objeto aqui, professor. Onde tem matrícula e onde tem nome. Bora voltar para lá? Para classe. Vou aqui para o módulo herança. Se vocês olharem aqui, dentro da minha classe professor, eu não tenho nada implementado. Como é então que aquele objeto professor, que eu passei com esses parâmetros 22 e tabila, ele tem esses elementos? Porque, pessoal, a partir do momento que eu aplico as características de herança, tá? A partir do momento que eu aplico isso, o que é que vai acontecer? Ele vai herdar tudo que está implementado aqui dentro, né, da minha superclasse ou da minha classe mãe. Então, ele vai herdar exatamente esse método de inicialização, tá? E ele vai herdar os atributos e outros métodos que tivessem aqui implementados. Deixa eu implementar um aqui, por exemplo, reajuste. Para não ter pedido salário ali, mas eu tenho um reajuste. Eu posso pegar esse reajuste aqui, tá? Ele tem um self, onde eu posso devolver, tá? O salário, que eu vou pedir ainda ali em cima, o self.salário, vezes, né, 0,10. Nesse caso aqui é Python, tem que ser ponto, né? 0,10. Aqui em cima eu posso fazer a mesma coisa. Salário, tá? Aqui eu vou ter o... Ih, foi um ponto e vírgula ali, ó. Salário. Aqui eu vou criar, né, esse argumento self.salário. Vai receber quem? Vai receber a variável local salário. Tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu criei aqui dentro um novo método dentro da minha superclasse funcionário, onde eu tenho aqui um método de reajuste, que vai buscar o salário daquela pessoa e vai multiplicar por 10%, ou seja, um reajuste salarial. E ele devolve para mim essa informação, ok? E isso agora, além desse init, esse def reajuste também faz parte da minha classe funcionário. E a partir do momento que eu digo que qualquer outra classe, ela herda, né, desta classe mãe, então tudo que está aqui dentro vai ser, né, eu vou poder utilizar na minha classe filho. Se eu mandar rodar, ela vai dar erro. Por quê? Porque eu só estava trabalhando anteriormente com dois argumentos, que era matrícula e nome. Agora, como eu tenho 3, ele vai dizer que não vai conseguir mais rodar.
Deixa eu voltar lá para minha classe main, tá? Então, dizemos aqui que o Edvar ganha R$100 e a Tabila vai ganhar R$500. Aí, vou mandar rodar e agora eu tenho aí, né? Bom, aí olha só. Nesse caso aqui, né, eu vou olhar aqui para a minha classe vou apagar isso daqui de cima, só para a gente focar nas classes filhas, tá? Então, bem aqui, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que a matrícula dela é 22, o nome dela é Tabila, o salário dela é isso daqui. Eu posso chegar e dizer bem assim, ó, print, tá? Eu posso chamar aqui o professor ponto reajuste, tá? Eu vou passar aqui o professor ponto reajuste e eu vou mandar rodar. Ó, o que aconteceu? O cálculo está errado, né? Ó, o cálculo que eu multiplicou só por 10, só que era 1 ponto. Só voltar aqui para corrigir. Não é um 0%, ia ser aumentar só em 10%, né, sem fazer a soma. Voltando agora para cá, se eu mandar rodar, vai dar 1.550. Ok, pessoal? Então, olha só. Tudo que eu estou fazendo aqui, todos esses parâmetros que eu estou fazendo aqui, são parâmetros que são específicos, ou seja, que vieram de uma classe Pi, tá? Então, aqui, ó, a inicialização, onde eu passei os argumentos que vão construir o objeto, e depois a utilização de um método dentro da minha classe. Eu posso chegar aqui, pessoal, e fazer assim, ó, construir uma função específica. Eu posso dizer aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vou dizer estudando. Só para a gente... Tá? Eu vou dizer bem aqui. Só para a gente ter uma resposta mais clara. Então, percebam que agora, aqui dentro da minha classe filho, eu tenho um método que eu chamei de estudando. Se eu mandar rodar, não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque o método só vai ser executado se ele for chamado. Aqui eu não chamei o método. Se eu chegar bem aqui e disser assim, ó, professor ponto estudando. Se eu fizer isso daqui, olha o que vai acontecer. Vai mostrar para mim aqui, ó, o método. Então, assim, apesar de eu estar usando herança e estar reaproveitando tudo que foi definido dentro da minha classe Pi, ou minha superclasse, eu posso também ter aqui dentro o quê? Eu posso ter aqui dentro tudo que está relacionado a somente a classe professor. Por exemplo, se eu tivesse aqui que fazer algum parâmetro específico da classe professor, eu não faria aqui na funcionário, tá? Porque a funcionário é minha classe mais geral. Tudo que eu for implementar aqui, né, tem que ser específico, né, específico não, tem que ser geral, né, e tudo que for específico de uma determinada profissão, nesse caso aqui é funcionário e aqui é professor, né, então tem que ser específico. Eu poderia ter aqui, por exemplo, outra classe. Eu poderia dizer assim, ó, class, vou colocar aqui motorista, tá? E ele, por exemplo, herda também de funcionário, ok? Então, tenho aqui, e eu posso fazer daqui um pass, ok? Só para a gente ver aqui. Eu posso voltar aqui, né? E depois disso daqui, vou dar só um print para dar uma quebrada, tá? Eu posso dizer aqui, motorista recebe motorista, ok? Ou seja, recebe, tá certo, motorista, tá? Bom, como ele herda daquela minha classe Pi, percebam que o próprio a ferramenta ela mostra para vocês. Precisa de uma matrícula, nome e salário. Eu vou colocar a matrícula aqui 20, né, 2099, tá? Vou dizer que o nome do motorista aqui é Paulo e eu vou dizer aqui, por exemplo, que o salário dele aqui é 900, ok? Então, eu vou mandar rodar. Não deu nenhum erro para mim. Eu posso chegar bem aqui e dizer assim, ó, eu quero ver o que foi que ficou armazenado dentro de motorista. Então, posso passar aqui como parâmetro objeto, e ele mostra para mim o que está armazenado dentro de motorista. Ó, 299, Paulo, e o salário dele é 900. Então, pessoal, assim, eu não tenho limite, tá, para implementar minhas classes filho. Então, aqui eu tenho professor, aqui eu tenho motorista, poderia ter outras profissões, engenheiro, etc. Poderia dizer assim, eu quero aqui, por exemplo, implementar algo específico de motorista. Ao invés de estudando,
eu vou colocar aqui dirigindo, tá? E aqui estudando, dirigindo. E se eu quiser chamar esse dirigindo, basta eu voltar aqui na minha classe, né? E dizer aqui, ó, motorista, ponto, dirigindo. E eu jogo bem aqui e eu consigo, por exemplo, chamar aquilo que eu tenho lá especificado dentro da minha classe filho. Então, vocês estão vendo aqui que eu posso utilizar para implementações e testes tanto a minha classe Py, só que a minha classe Py, a conotação dela, a semântica, a contextualização dela é de uma forma bem geral, tá? Não consigo dizer quem é quem ali dentro, se ele é um motorista, se ele é um professor, se ele é um engenheiro, enfim, um arquiteto por aí, né? Eu não consigo dizer porque eu estou usando uma classe bem geral, só que quando eu uso a minha classe filho, como ela tem características de herança, ela herda as características da minha classe Py, tudo aquilo que está implementado de maneira mais geral, eu consigo reaproveitar dentro da minha subclasse e implementar coisas novas específicas daquela profissão, neste caso em especial, ok? Bom, eu posso também, cada vez mais, melhorar isso daqui, então vou voltar lá na minha herança, tá? Então vou dizer aqui, por exemplo, ó, matrícula, nome e salário, tá? Só que, por exemplo, aqui o professor, eu posso dizer assim, ó, eu vou criar uma inicialização aqui, init, tá? E eu vou chegar bem aqui e vou dizer que o professor, ele tem um SIAP, tá? Então, self.siap é igual a SIAP, beleza? Então, dá um enter aqui. Se eu for rodar agora esse negócio, vamos ver o que vai acontecer? Opa, vai dar um erro, tá? Por que que agora vai dar um erro? Porque percebam que quando eu herdo da funcionário, né, para poder instanciar a professor, antes de implementar esse construtor aqui dentro do professor, eu precisava apenas informar matrícula, nome e salário. Só que agora eu não tenho, como eu herdo, eu trago esses caras para cá para dentro, só que eu não tenho somente matrícula, nome e salário. Agora eu tenho matrícula, nome, salário e específico aqui dentro eu tenho SIAP. Então eu tinha 3 argumentos, agora eu tenho 4 argumentos. Aí vocês podem dizer assim, então basta eu chegar bem aqui, ó, vou pegar o professor e vou colocar um SIAP aqui, 999, e vou rodar. Bora ver o que vai acontecer. Ainda tá. Aí ele vai dizer, caramba, mas eu não corrigi, eu não tenho aqui 4 argumentos, pessoal. Aqui, neste caso, eu preciso de informar, né, que eu estou utilizando a minha classe funcionário, né? A minha superclasse funcionário. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse carinha aqui, esses 3 argumentos aqui de cima, eu sou obrigado a colocar aqui, tá? SIAP, vírgula, e informar para minha subclasse que eu vou estar utilizando, tá, inicialmente, quem? O init da minha classe funcionário. Só que aqui eu só passo quem? Eu só passo matrícula, o nome e o salário. O que foi informado para mim, né, que vem aqui, ó, vamos fazer a ligação, ó. Matrícula, nome e salário, e aqui eu tenho o SIAP, tá? Então, matrícula, nome e salário. São os argumentos que eu estou passando. Vamos voltar para cá? Aqui, ó, são variáveis locais, que vão receber aqueles argumentos. Então, aquele matrícula vai fazer o quê? O valor que for passado para cá vai ser colocado aqui nesta variável, né, parâmetro, variável local, a partir do init de quem? Da minha classe funcionário, tá? Se eu não fizer isso, pessoal, isso vai gerar um problema para mim, tá? Que continua aqui, ó. Ainda continua tendo esse problema aqui, ok? Bom, aí o que eu tenho que fazer? Vamos ver se já tá. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar aqui o meu super. O meu super, ele vai acabar fazendo o que para mim? Ele vai acabar trazendo. Deixa eu ver se eu mexi aqui só para ver. Tá. Ele vai acabar trazendo para mim as características, né, iniciais da minha superclasse. Ok? Então, ele acaba trazendo para mim quem? Ele acaba reforçando que eu estou utilizando este método aqui, tá? Método de inicialização, por isso que eu preciso dele, com esses 3 argumentos, que são os 3 que estão implementados. Ele vai poder colocar só 2? Não, pessoal.
porque eu tenho que atender exatamente o que está escrito aqui em cima. Se eu definir aqui em cima com 3 argumentos, então não poderia ser diferente. Opa, dizer. Eu teria que ter esses 3 argumentos. Então, desta forma, eu estou trazendo, né, estou confirmando para minha subclasse aqui a utilização do meu inicializador com os 3 argumentos e mais quem? E mais o SIAP. Então, dessa forma aqui, eu consigo, né, trazer tudo de volta. Ó. Então, quando eu olho aqui, vou dar uma reduzida bem aqui, quando eu olho aqui a minha saída do meu código, para professor, eu tenho ó, a matrícula 22, o nome Tabila, né, aí aqui eu tenho o salário 500 e o SIAP 999. Quando eu olho aqui, por exemplo, do motorista, percebam que quantos argumentos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Quando eu olho aqui do professor, eu tenho quantos argumentos? Eu tenho 4 argumentos. Por quê? Porque a implementação, né, de um 4º argumento foi feito aonde? Foi feito somente, deixa eu dar uma afastadinha aqui, ó, foi feito somente na minha classe professor. Então, eu poderia implementar argumentos aqui dentro? Claro que eu poderia, pessoal, implementar argumentos aqui dentro. Tudo que eu faço aqui em cima, tá? Tudo que eu faço na minha classe filha, que eu necessite, né, das informações da minha classe, da minha classe pai, eu sou obrigado a colocar, neste caso em especial, o meu super. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, pegar esse reajuste aqui, por exemplo, eu poderia pegar assim, não, mas espera aí, esse reajuste é um reajuste comum, só que neste caso aqui, tá, eu quero fazer um reajuste para professor, então vou lá, reajuste, então vou colocar aqui, ó, tudo que eu tiver aqui, né, self, aí eu vou pegar bem aqui, ó, self.salário vezes 1.5. Bora ver como é que vai rodar lá. Opa, faltou o quê? Faltou o none, o return, né? Isso que deu none. Ó, pessoal, antes, né? O que é, se a gente for olhar aqui, ó. Na minha classe mais geral, o aumento do salário era somente de 10%. Tá? Agora, na minha classe professor, eu fiz, né, criei um método exatamente igual, tá? E quando eu falo igual, é essa assinatura, o nome e a quantidade de parâmetros, exatamente igual, só que eu criei ele específico na minha classe professor. Toda vez que eu faço isso, tá, eu estou fazendo como se fosse estou sobrescrevendo o método herdado. Significa dizer o quê? Significa dizer, se eu fiz isso daqui, eu não consigo mais utilizar esse método com as parametrizações que estão aqui. Eu não consigo mais fazer isso, porque é como se eu estivesse, né, reescrevendo só específico da minha classe professor. Se eu chegasse bem aqui, por exemplo, da minha classe funcionário, deixa eu voltar aqui para o main. Vou pegar isso aqui, ó. O motorista ganha ali 900. Então, aqui, deixa eu só mudar aqui o objeto. Tá? Vou mandar rodar. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. O professor, como ele implementou um método próprio interno a ele, ele sobrescreveu o método da minha classe pai. Então, o que vale sempre é o que está dentro da classe filho, né? Então, por isso que ele aumentou esse valor aqui para 50%. Então, virou de 500, ele recebeu 750. Já no caso do motorista, o motorista, ele tem o seu salário de 900, não tem nenhum método reescrito daquele de reajuste interno, então, ou seja, ele aproveita o método que está onde? Que está na minha classe pai. Então, lá está quanto o reajuste? Em 10%. Então, bem aqui apareceu 990. Tá? Então, assim, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com herança, principalmente na reutilização desses métodos. Okay? Eu poderia utilizar o resultado desse carinha aqui dentro, claro, eu posso reajustar, eu posso fazer assim, não vou usar o coisa, vou pegar
esse resultado, que é de 10% aqui, e vou multiplicar por mais 50. Então, aí, Edivar, como é que eu faço? Lembre, eu vou pegar o super, tá? E eu vou pegar quem? O reajuste. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu vou reaproveitar, né, o resultado, tá? Vou reaproveitar o resultado da minha superclasse, né, e do método reajuste. Se eu fizer isso, olha lá para quanto vai, né? Vai para 825. Porque o que ele faz? Ele pega o salário, quanto é o salário? 500, multiplicou por 10, vai dar 550. Primeiro ele vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó. 550 vezes, né, 50% de 550, aí vai para 825, tá? Mas o que é que eu fiz aqui de diferente? Recapitulando. Eu estou chamando, tá, o método reajuste da minha superclasse. Porque se eu não colocar aqui, pessoal, esse super na frente, se eu deixar assim, okay, isso aqui vai me gerar um erro. Vai, se eu colocasse o professor ponto, reajuste, ele vai estar chamando o próprio método dele, e não o do funcionário. E se eu jogar aqui o funcionário? Se eu jogar o funcionário, eu vou rodar aqui, ó. Ele vai me dar um erro, tá? Aí eu vou jogar o funcionário, jogar assim. Vai dizer assim, aí, se eu jogar, ele ainda me dá um erro. Pessoal, neste caso aqui, a forma de implementação de escrita é utilizando o comando super. Não tem como, tá? A gente precisa utilizar o comando super. O comando super vai ser responsável por sempre estar olhando internamente aqui para minha classe funcionário, tá? E neste caso aqui, eu chamei o método. Por que tu usou parênteses? Porque eu estou chamando o método. Porque se fosse uma variável, eu não precisaria disso. Tá? Nem precisaria do super, porque ele já herdou as variáveis e não está sobrescrevendo as variáveis, está usando as mesmas, que são meus atributos que eu tenho aqui dentro implementado, que é o self-matrícula, self-nome, self-salário, né, o self-SIAP, que é específico do professor, e o motorista, que não tem exatamente nada, tá, implementado. Ele aproveita tudo da minha classe funcionário, ok? Então, nesse caso aqui, a gente roda de novo e ele traz para a gente aí com essas informações, ok? A gente não tem outras implementações utilizando linguagem Python de coisas como herança múltipla, né, e outras características que a gente, quando a gente estuda, né, e quem fez aquele trabalho de orientação objetiva vai ver que tem as características, tudo aquilo a gente pode aplicar, tá? Lembrando, tudo que eu mostrei para trás é possível de aplicar aqui, inclusive, com restrição, ok? Mas, assim, quando a gente está nesse contexto de herança, a gente consegue fazer essa herança simples aqui, utilizando a linguagem Python. Okay? Eu posso pegar aqui, nessa minha classe funcionário, eu posso implementar outros métodos aqui dentro, tá? Que vai ser herdado por todo mundo que estiver aqui pendurado. Eu posso implementar métodos específicos dentro de cada classe dessa, no caso aqui de professor, de motorista, tá? Que no caso não vão entrar em conflito, né, de mesma assinatura com a classe funcionário, ou posso reescrever um determinado método. Aí vai valer exatamente aquilo que está aqui dentro. Vantagens de se usar herança, tá? Não neste caso aqui, porque, por exemplo, aqui eu tive que fazer uma alteração interna. Mas, por exemplo, digamos que eu tenho aqui vários filhos, né, motorista, arquiteto, blá, 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 aqui dentro. Então, para eu não ficar toda vez fazendo, por exemplo, agora eu quero dar um reajuste de 20% para todo mundo. Aí eu teria que entrar no motorista, dá 20%, no arquiteto, 20%, e assim por diante. Quando eu uso herança, basta eu vir bem aqui, ó, e altero o argumento aqui, que automaticamente quem tiver sido distanciado vai ter o quê? Vai ter o seu valor totalmente reajustado. Então, assim, de certa forma, é muito legal, tá? Quando for possível, realmente, dentro do conceito de herança, a gente fazer isso daqui. Então, tem vários exemplos na internet, né? E exemplos, por exemplo, daqui, ó, funcionário. Aí eu tenho professor, engenheiro, tem, por exemplo, filmes, tem um pessoal, filmes, aí o pessoal faz a generalização, especialização, né? Aí vou lá, seriados, né? Longa-metragem, curta-metragem, etc e tal. Aí tem também de animais, aí tu pode especializar, cachorro, gato, não sei o quê. Então, assim, pessoal, a gente consegue trabalhar bacana com herança
principalmente, por exemplo, conta, aí tu tem conta pessoa física e conta pessoa jurídica, conta poupança, então tem várias coisas que a gente consegue fazer generalização e especialização. Aí atributos que são comuns a todos, por exemplo, nessa de conta, o nome da pessoa, o CPF da pessoa, né, porque tem um responsável, de qualquer forma, até no CNPJ, né, então o CPF é o CNPJ da pessoa, e-mail, né, e tem coisas que são específicas que devem ser implementadas dentro, tá, devem ser implementadas dentro das minhas classes especializadas, das minhas classes específicas, ou como a gente chama, das minhas classes filha, né, então a gente tem uma classe filho, tem aqui outra classe filho, e tudo isso a gente implementa fazendo os devidos ajustes. Agora sim, se a gente não quiser utilizar, né, as classes especializadas, as classes filhas, vocês viram anteriormente que é possível utilizar diretamente quem? Diretamente a minha classe funcionário. Só que aqui eu não consigo saber que profissão exatamente aquela instância é. Por quê? Porque ela é uma classe geral. Eu sei que é funcionário. Agora, se é arquiteto, se é engenheiro, se é médico, se é enfermeiro e assim por diante, eu não consigo dizer. Aqui eu consigo dizer, tá? Aqui eu tenho a especificação de cada uma dessas minhas classes especializadas. Então, esse daqui é um dos conceitos mais legais que a gente tem aqui dentro de orientação a objeto, né? Claro que a gente não tem todas as implementações, quando a gente pega outras linguagens, como, por exemplo, linguagem C, C++, Java e outras linguagens que permitem recursos mais avançados, mas, assim, de qualquer forma, a gente consegue aqui fazer implementações utilizando linguagem Python e, de fato, consegue ver o funcionamento da herança simples, né, da herança de vários filhos e uma classe pai. Isso aqui é o mais bacana, né, e vendo que é possível fazer utilizando aqui a linguagem Python. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci de mencionar alguma coisa. Pessoal, dúvidas? Olha, avisando, o Ives está, acho que ele já entrou na sala, né? O nosso monitor oficialmente empossado, o Ives, já está disponível para atendimento, tá? Vocês podem falar com ele, ok? E ele vai estar aí ajudando a gente nesse processo. Acho que a grande maioria já conhece ele é do curso de cartografia, então a gente já tem um contato maior, né? Para quem já teve a oportunidade de conversar com ele, ok? Aluno nosso, muito inteligente, né? E está aí para nos auxiliar, ok, pessoal? Então, assim, a partir daqui, a gente vai começar a fazer alguns exercícios que vão trabalhar com associação, que vão trabalhar com herança, para a gente poder, né, avançar em outros pontos. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula para trabalhar. Primeiro eu vou preparar vocês para trabalharem com NumPy e com Pandas, tá? Que são quem fez semestre passado os trabalhos. Vocês viram esses dois módulos que vão ser bem legais de trabalhar, e depois a gente vai ver um módulo chamado OpenCV, que é onde vocês vão trabalhar com as imagens para a gente fazer o nosso big projeto, tá? Isso vai ser bem legal aí para a gente, ok? Pessoal, então a gente finaliza aqui com esse conceito, né, com a implementação do conceito de herança. Eu vou deixar disponível para vocês alguns trabalhos, exercícios para vocês reforçarem isso daí. Dúvidas, vocês podem entrar em contato tanto comigo ou com o Ives. Não deixem acumular. Eu sei que é um paradigma novo para vocês, mas a gente tem a facilidade da linguagem Python, tem os vídeos que estão gravados. É importante primeiro a gente saber como criar uma classe, né, como definir, né, tudo que a gente já viu nas aulas anteriores, olha que tá tudo isso aqui, ó, que a gente já brincou nas aulas anteriores, tá? E é importante a gente, de fato, reforçar, porque são conceitos, e assim, a maioria das ferramentas hoje que são desenvolvidas, elas utilizam orientação a objeto, ok? A grande maioria. O paradigma imperativo, que é o paradigma que a gente vê no primeiro semestre, ele é um paradigma hoje mais utilizado apenas para a gente se ambientar com o processo de programação, onde a gente vai aprender variáveis, estruturas de seleção, estruturas de repetição, tudo isso aqui, tudo aquilo que vocês viram
em TEC 1, vocês podem aplicar aqui diretamente, só que sobre um novo paradigma, tá? Sobre um novo paradigma. Então, assim, é importante realmente vocês se ambientarem, fazerem exercícios, até transformarem aqueles que eu passei a transformar em classes, entender a questão, né, dos conceitos básicos de orientação a objeto, porque lá na frente, até para documentar um sistema, caso vocês venham a fazer algum trabalho científico, ou mesmo um trabalho de conclusão de curso, enfim, um estágio, alguma coisa, esses sistemas estão todos implementados, em sua grande maioria, utilizando o padrão orientado a objeto. Né? Vocês não precisam ter todo o domínio de o que é que existe dentro de orientação a objeto, né? Tudo que está lá, mas pelo menos o conceito e esses elementos básicos para vocês não se perderem quando vocês forem se deparar, por exemplo, com a leitura de um código-fonte. O que é esse comando class, o que é esse definite, o que é o self, o que são variáveis aqui de instância, né? O que é isso daqui num contexto de orientação a objeto, que é um método, né? Então, por que tem aqui um parêntese e depois o nome de uma outra classe aqui dentro, que faz referência a uma superclasse, né? Então, isso aqui é uma classe filho. Então, tudo isso daqui é importante a gente ter essa noção no momento que a gente for estar trabalhando aí, principalmente aqui dentro do curso, né? Então, a gente vai trabalhar aí com o entendimento de aplicações no NumPy, tá? Para fazer cálculos, depois o Pandas para fazer leitura, isso a gente utiliza bastante, o OpenCV também utiliza isso, tá? Então, isso vai ser bem legal para a gente ficar trabalhando. Acho que alguém levantou a mão. Não, professor, desculpa, é que eu apertei sem querer. Não, pode perguntar, não tem problema não. Pessoal, eu acho que vocês estão dormindo. Toda vez eu acho isso. Todo mundo calado, ninguém pergunta nada. Não, professor, eu só tenho uma pergunta. Eu acho que é simples, mas é um Pode pouquinho, perguntar. complicado para mim. É quando a gente pede o input, né? Quando a gente quer Tá. um valor, eu quero que a pessoa coloque o seu valor, entendeu? Aí essa parte eu fiquei muito parada assim na hora que eu estava fazendo a atividade. Fiquei, Tá. nossa, que isso, é muito difícil. Não, olha lá. Tu entende que o input é um comando que pede um valor, correto? Eu vou até aproveitar esse exemplo aqui da herança para a gente brincar com isso daqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Em vez de passar os parâmetros aqui direto, tá? Que eu estou colocando direto aqui os parâmetros, eu vou pedir esses parâmetros. Eu vou dizer bem aqui, ó, eu quero a matrícula, então toda vez o input, eu preciso, por exemplo, de uma variável que vai receber a informação. Então eu vou dizer bem aqui, ó, digite a sua matrícula, por exemplo. Matrícula, tá? Aí o usuário vai digitar a matrícula, vai dar Enter e aquele valor vai ser armazenado nesse campo matrícula. Depois eu vou colocar aqui o nome, ó. Eu vou até aproveitar aqui, né, que é o... Eu vou mudar o texto, né? Input, digite o seu nome, tá? Aí o próximo quem é? O próximo é salário? É, salário. Isso. Salário. Então eu vou chegar bem aqui, ó. Opa, são dois iguais aqui. Eu vou dizer digite o seu salário, tá? A diferença aqui é que salário não é um parâmetro string. O input ele me entrega o valor no formato string. Então eu vou precisar fazer uma conversão. Tá? Então eu coloco o comando todo input dentro desse comando float. Ó. Isso aqui tudinho está aqui dentro do float. É igual a matemática, a gente resolve primeiro o que está mais interno. O que está mais interno? Esse comando input. Ele vai perguntar para o usuário vai dar a informação, ele vai pegar a informação, aí que vai ficar aqui, né? Vai ser substituído aqui e vai ser convertido para float e vai armazenar aqui em salário. E por fim, né, neste caso em especial do professor, eu preciso do CIAP da pessoa. Posso chegar bem aqui, né? Acho que eu já tenho até na memória. Digite o seu CIAP, tá? Então, bem aqui, de novo dois sinais igual, porque eu tinha colocado na memória. Então, bem aqui, eu tenho matrícula, nome, salário e CIAP. Tudo que o usuário digitar para mim vai ficar armazenado nessas variáveis. Aí eu faço o quê? Ó? Eu apenas vou substituir. Vou chegar bem aqui, matrícula, nome,
tirar das aspas, né? Senão não vai dar certo. Salário. E por fim eu tenho quem? O SEAP. Okay? Então, desta forma aqui, o que é que eu estou fazendo? O usuário vai me informar e depois que ele me informar, seguindo a ordem, ele vai fazer isso, depois ele vai fazer isso, depois ele vai fazer isso, depois ele vai fazer isso. Quando ele chegar nessa linha, somente quando ele chegar aqui, ele vai pegar aquilo que já está armazenado nas variáveis e vai passar o conteúdo, né, para a classe professor, que vai instanciar um objeto professor. Então, eu vou rodar esse negócio aqui. Matrícula. Vou chegar aqui, 900. Nome, Edivar. Salário, colocar aqui 1.000. E o SEAP 888. E ele vai instanciar para mim, ó, 900 é a matrícula, o nome Edivar, o salário 1.000 e o SEAP 888. Então, assim como eu passei os valores direto, eu posso passar em formato de variável. Eu podia ter feito isso para cá. Bastava copiar esses 3 aqui, jogar aqui, ó, e depois ele jogaria para cá essas informações. Então, o input, ele é uma forma que eu tenho de trabalhar, né, de recuperar informações, fazer essa interação com o meu usuário. E aqui na orientação objeto, tudo aquilo que a gente viu lá atrás, a gente consegue trabalhar aqui dentro também. Tá? A gente consegue, por exemplo, brincar, né, com estruturas de decisão, estruturas de repetição, né, e os próprios métodos são as funções que estão definidas nisso daí. Então, aqui, se a gente volta aqui, ó, cada um def desse aqui, o def é uma forma de criação de uma função. Só que como a gente está no paradigma orientado a objeto, a gente está vendo isso daqui com um novo nome, né, que nós chamamos de método, que eles expressam o comportamento da minha classe, o comportamento do meu objeto. Okay? Então, a gente consegue fazer aqui esse teste. A gente poderia chegar e ser mais chato aqui, ó. Então, o cara vai passar o salário, né? Posso dizer assim, ó. If self.salário se for maior que 10.000, tá? Então, se isso aí for verdade, vai ter um reajuste aqui de 5% só. Já ganha muito, tá? Agora, se isso não for verdade, aí eu posso pegar aqui, ó, e, por exemplo, reajustar em, sei lá, 100%, né? Ou seja, vai duplicar o salário da pessoa. Ou seja, se for maior que 10.000, só 5%. Agora, se for, né, menor ou igual a 10.000, o salário vai dobrar. Aí eu posso chegar aqui e fazer isso, ó. Vou rodar a matrícula, vou ter de novo de repetir, 888. O nome Edivar. O salário, vou colocar um salário aqui de 1.000. E o meu SEAP 444. Ok? Ah, Edivar, mas não está dobrando. Por que está 3.000? Aqui no caso do motorista dobrou, ó. De 900 foi para 1.800, que 2 vezes 9, né, 18, ó. Mas aqui no caso, que é 1.000, deveria ser 2.000. Mas por que deu 3.000? Porque nós fizemos o quê? Nós sobrescrevemos um método. Ele tá trazendo de lá quanto? Ele vai trazer de lá 2.000, que eu vou multiplicar, né, por 1,5, ou seja, quanto é metade de 2.000? É 1.000. Aí vai dar o quê? 3.000, ó. O 2, né? Então vai me dar 3.000 aqui. Então, assim, pessoal, como eu falei assim, tudo aquilo que a gente brinca lá, que nós vimos lá em Tech 1, é muito importante para a gente aprender e conhecer a linguagem Python, até no modelo mesmo dele imperativo. E aqui, por exemplo, a gente faz o refinamento disso, né, diante dos exercícios, diante de tudo que vai ser passado para vocês, né, e vai ser aplicado dentro desses contextos aqui. Eu vou passar para vocês uns outros exercícios, onde vocês vão poder brincar com essa construção de herança, construção de classes e associação entre classes, né, ou classes únicas, para vocês poderem ter essa habilidade de começar a entender cada vez mais
o paradigma orientado a objeto e como a gente faz essas manipulações internas. Tá respondido, Taylor? Sim, professor. Entendeu? Muito obrigada. De nada. Alguém tem outra dúvida, pessoal? Bom, não restando dúvidas, eu vou só fazer aqui a chamada, então, e eu vou liberar aí os exercícios, tá? Só um momento. Dúvida só no dia da prova, professor. Mas não vou fazer prova, pô. Vou fazer um trabalho que é pior que a prova. Então é só na véspera do trabalho. Toda vez isso, cara. Vai ser um trabalhinho bem legal. Olha, professor, olha lá esse trabalho, professor. Pô, tá chegando julho. Bora tirar de Que férias, julho? professor. Que férias? Vocês querem ir pra praia? É? Férias pros fracos, né, professor? A praia, pessoal, tá só Covid. Ainda é a Delta. Entendeu? Que mata em 24 horas, pelo amor de Deus. Não vão se meter nisso aí, não. Não, só vou pro Igarapé, então. Tudo certo. Só fala, não, eu tô vacinado. Acho que tu não é imortal. Mas tu não é imortal, é. Os Tu caras não é acham que imortal, né? Vamos lá. Adriele. Alonso. Beatriz. Não, né? Danilo. Tá aí. Presente, professor. Elian. Tá, só tudo na praia já. Igor Ferreira. João Paulo. Joel. Maiane. Presente, professor. Nicole. Presente, professor. Tava dormindo. Rafaela Saavedra. Rafaela tá aqui? Não, né? Rafael. Tá aí. Richard. Aqui. Tá aí o Richard. Rodrigo. Não. Tayla tá aqui. E a Presente, Yara. professor. Yara não. Né? É isso, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês. E eu vou passar os exercícios, liberar essa aula. E assim, estudem, pessoal. É um paradigma muito legal, né? Ele é muito fácil de implementar, assim, depois que a gente... Assim, o que a gente define, né, dessa curva de aprendizagem com relação à mudança de paradigma para orientado a objeto é só o início, que é essa curva de aprender a entender os conceitos. Depois que a gente entende o conceito, quando a gente constrói uma classe, aquela classe representa um elemento somente, né? Então, se torna mais fácil. Tudo que eu implemento dentro daquela classe só tem que ser de fato de acordo com o elemento. Então, assim, quando vocês forem começar criando essa consciência sobre o paradigma, se torna cada vez mais fácil implementar dentro do padrão. E o Python com a flexibilidade e a facilidade, né, que tem a linguagem. Então, assim, é um conjunto bem legal da gente estar trabalhando aí com orientação a objeto. Ok? No mais, Beleza. mais uma vez aí, obrigado.